Agora a gente vai conversar sobre os miomas uterinos. Eu estou aqui com uma especialista no assunto, claro. Doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra. Bem-vinda! Muito Quanto obrigada. tempo! Saudade, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece a presença aqui. Até porque a gente vai falar de um assunto que atinge uma camada considerável das mulheres, né, doutora? Sim, bastante. É um problema considerado comum. E mais na faixa entre os 40 e 50 anos, que é a faixa do climatério. Tá. A faixa em que a mulher está naquela transição hormonal pré-menopausa. E que os hormônios, então, alimentam mais as regiões propícias à formação do mioma. O mioma atinge praticamente 50% das mulheres, a gente pode dizer? Não chega a 50%. Cerca de 35% das mulheres têm o potencial para desenvolvimento de miomas e desenvolvem o mioma ao longo da vida. E quais são as razões pelas quais eles costumam aparecer? Normalmente, a função orgânica da mulher forma o mioma de acordo com a alimentação hormonal. Vamos dizer de uma forma bem simples para você em casa, que é o nosso público-alvo, entender. Então, o mioma ele é alimentado pelos hormônios. Quanto mais cedo a mulher fica menstruada, mais exposta aos hormônios ela tem ao longo da vida. E com isso, ela pode desencadear a formação de tumores benignos, porque o mioma é um tumor benigno, que vai ficar alojado ou na musculatura uterina, ou na própria camada externa do útero, ou dentro da camada interna do útero. Nós temos até uma figura que nós podemos mostrar. Aonde são as localizações possíveis? A localização dos miomas, porque isso faz nós entendermos melhor, a nossa telespectadora entender melhor. Então é muito interessante, Rê, a formação uterina, aqui um útero, como se tivesse cortado ao meio. Então, esta é a musculatura do útero. E o mioma, ele pode se formar tanto dentro desse músculo, que nós chamamos mioma intramural, ou por fora dessa camada externa, que nós chamamos de subseroso, ou ainda ele pode ser pediculado, ele pode ter um pedículo, um cordãozinho que pendura ele por fora. O mioma ainda pode ser dentro da cavidade uterina, que é o submucoso. Este é o que mais apresenta reação na mulher. Porque a mulher menstrua, a mulher que ainda menstrua, ela vai ter uma camada interna, que é o endométrio, sendo formada todo mês para esperar abrigar um bebezinho. E se o mioma está aqui dentro, ele também vai ser alimentado por essa vascularização e por esses hormônios. Isso aumenta o sangramento do período menstrual. Então, ela tanto pode evoluir para um sangramento abundante, mas com ciclos regulares, ou ela ainda pode ter ciclos irregulares e sangramento abundante, como hemorragia. Então, isso pode ser avaliado pelas várias técnicas de tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Independente do local onde ele está, ele sempre é benigno. Sempre será benigno. E ele sempre é tratável, dentro ou fora da cavidade do útero. Seja ele o tratamento de maneira clínica, com medicações, ou cirurgicamente. Os miomas podem atrapalhar uma possível gestação ou uma fecundação, ou até mesmo complicar essa gestação, trazendo as complicações ao longo do mês para essa gestante, ou até mesmo para o bebê? Sim, a sua pergunta é extremamente interessante. O mioma, na verdade, ele não impede a mulher de engravidar. Dependendo da localização, ele pode dificultar. Então, por exemplo, o mioma que está dentro da cavidade uterina, o mioma submucoso, ele vai dificultar a implantação do feto, do embrião, dentro dessa cavidade. Então, as trompas de Falópio, elas estão livres, mas o espermatozoide, ele consegue subir por dentro do útero e encontrar com o óvulo dentro da trompa. Quando ele vem fecundar dentro do útero,
esse embrião, ele muitas vezes não consegue se implantar porque o mioma compete com o espaço. Então, muitas vezes, há uma dificuldade. Neste caso, deste tipo de mioma, então, nós fazemos uma cirurgia que chama-se histeroscopia, que é a retirada do mioma por vídeo e é muito simples, com 1 dia de internação. Bem pouco invasivo, sem nenhum corte. Bem pouco invasivo. Diferente dos outros tipos de mioma que nós podemos tratar de uma outra maneira. Aí o tratamento seria hormonal? Se for um tratamento clínico, sim. Se for um mioma pequeno e dependendo da localização, por exemplo, um mioma intramural, isto é, dentro da musculatura do útero, e pequeno, ele vai responder ao tratamento hormonal para deixar esse útero menos inchado, vamos dizer assim, para você entender em casa, e fazendo com que este mioma não cresça, não expanda. Isso é fácil o tratamento. A grande maioria dos miomas, eles são tratáveis clinicamente ou então só observação, através dos exames complementares, como por exemplo o ultrassom. E os miomas podem aparecer em diversas quantidades? Sim. E em diversos tamanhos também. Exatamente. Inclusive, tem alguns miomas que podem ser muito grandes e comprometer, inclusive, o próprio órgão da mulher. Exatamente. Esses úteros que respondem muito aos hormônios faz com que a mulher tenha uma expansão, um crescimento do volume uterino, e isso pode levar até a cirurgia, que se chama histerectomia, a retirada do órgão, seja por videolaparoscopia, que é aquela técnica em que nós fazemos 3 furinhos no abdômen e conseguimos com a pinça operar visualizando pela tela, pela televisão, pela câmera, ou a histerectomia abdominal, que nós abrimos como se fosse uma cesariana e então localizamos o útero e tiramos. Isso depende muito da localização do mioma e depende muito do tipo que nós vamos abordar, e se ele é muito grande. Mas eu, por exemplo, já tive vários casos em que eu preservei esse útero, mesmo porque a mulher era desejosa de engravidar. Sim. E nós temos que respeitar isso. Claro. E por conta disso, ela conseguiu êxito, engravidou, teve o bebezinho por parto cesariana, porque o bebezinho não encaixou pelo volume do útero. Ela tinha vários desses miomas em toda a musculatura. Teve um sangramento forte durante a cesárea, mas conseguimos preservar o útero. Que bom, né? Muito bom para ela, com certeza. Uma história com um final muito feliz, sim, né? Sim. Eu sei que é muito difícil uma mulher, a gente tem aí a cultura já de se cuidar, de frequentar, né, o ginecologista pelo menos uma vez por ano para os exames de rotina. Então é muito difícil que a mulher não saiba que ela tenha miomas, né? Sim, é uma camada muito pequena, ainda bem. Mas, de repente, se ela está desconfiada, que tipo de sintoma que ela pode apresentar, né? Um abdômen mais estendido, um sangramento mais importante? Ela pode sentir cólicas. É uma queixa muito comum a mulher sentir dores pélvicas, né, como cólicas, e o sangramento mais abundante. Então, ela tinha um ciclo de 5 dias em fluxo médio e ela passa a ter um fluxo mais intenso com até hemorragias. Então, ela tem que ficar atenta a isso. Mas é muito comum, Rê, as mulheres procurarem o seu ginecologista para um check-up e fazer o ultrassom, e no ultrassom ser detectado um mioma que ela nunca teve conhecimento. Nunca teve conhecimento. Mas eu fiz o ultrassom há 2 anos e agora apareceu. Pode acontecer, é pela idade e a predisposição de formação do mioma uterino. Mas isso não quer dizer que é cirúrgico. Então, não se assuste quando tiver essa notícia, você tem um mioma. Muitas vezes o mioma é do tamanho de uma digital, do tamanho do meu dedo, da digital do meu dedo, dentro da musculatura do útero. Então, não há necessidade de assustar. Menstruar muito cedo, muito jovem, é um fator de risco para desenvolver miomas. Tem outros fatores envolvidos, como, por exemplo, a genética? O fator genético, ele não é potencial
na formação do mioma. O fator familiar, sim. Qual é a diferença entre o fator genético e o fator familiar? O fator genético é quando sempre no gene vai carregar o potencial para a formação. Por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama existe um potencial genético. Já vem carregando no gene aquela forma de transformação da célula para cancerígena. Agora, o mioma é um fator familiar. Por quê? Quanto mais cedo se menstrua, a mulher entra na menarca aos 9, 10 anos, ela fica exposta mais tempo. E a mãe dela foi assim, a avó dela foi assim, e ela está mais tempo exposta. E por conta do mioma ser uma formação irregular da musculatura do útero, ela está exposta a alimentar esse mioma. Eu digo alimentar por quê? Porque a corrente sanguínea é que faz com que o mioma tenha um crescimento alimentado pelos hormônios femininos, principalmente o estrogênio. E falando em hormônios, tem como prevenir os miomas? Existe a prevenção com os exames, né? Os exames clínicos e os exames complementares, como o ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico e as medicações. Por exemplo, se você está muito tempo exposta aos hormônios e vai usar um anticoncepcional, então tem que ser um anticoncepcional mais adequado para não fazer mais depósito de estrogênio no útero. Então, cortar a menstruação é uma boa atitude? É uma boa atitude. Para não deixar elas crescerem. É um dos tratamentos para o mioma uterino. Porque a menstruação regular é justamente o que alimenta esse mioma. Exato. Nós temos até um vídeo a respeito de uma técnica e que dá para ilustrar muito bem. É uma técnica minimamente invasiva que fala a favor da cauterização do mioma uterino. Então, aqui, os miomas na mesma localização que nós mostramos na figura anterior, o pediculado, o intramural e o submucoso, que é na camada interna. Veja, esse mioma, esses miomas estão sendo vascularizados. E aqui, os vasos sanguíneos. E essa técnica, então, nós entramos com um catéter pela artéria da coxa, a artéria femoral, que caminha até a irrigação do mioma. Veja, então nós vamos adentrar aqui nessa região com um catéter e vai esse catéter alcançar a artéria que alimenta o mioma, a vascularização desse mioma. E olha como é interessante. Será liberado então micropartículas, aqui a corrente sanguínea. É muito interessante esse vídeo. E são liberadas as micropartículas através desse catéter que vão, então, embolizar, vão cauterizar a vascularização e aí impede mioma. O crescimento dele. Ele não desaparece, mas ele também não evolui. Ele não desaparece. Ele só vai, vamos dizer, para o pessoal em casa entender, murchar, atrofiar. Que interessante. E é uma técnica pouco invasiva, como você disse. Invasiva. Minimamente invasiva. Veja, o mioma secou. Ai, que interessante. Então, ele fica como uma cicatriz. Ele fica lá, ele não desaparece. Isso não impede que outros apareçam, porque a pessoa tem já o fator hormonal importante ali, que será tratado de outras formas, né? Mas esses já existentes podem ser eliminados, entre aspas, dessa forma. Exatamente. Eles vão ser, vamos dizer, estabilizados. Eles vão ficar ali, mas eles não vão ter crescimento. Tem muita pergunta chegando, gente. A mulherada bem interessada nesse assunto. Vamos ver se a gente consegue aqui responder o maior número possível. A Pat está dizendo o seguinte: adenomiose é um tipo de mioma? Existe mioma maligno? Ela quer saber também. Olha, que legal. Qual é o nome dela? Pats, ela colocou. Patrícia. Patrícia. Na verdade, Patrícia, o mioma, ele não vai ser maligno. Ele é um tumor que nós consideramos benigno. A adenomiose, e é muito interessante a sua pergunta, porque a adenomiose, ela é uma derivação da endometriose. Endométrio é a camada interna do útero. Endometriose é o endométrio fora da camada interna do útero. E pode estar também na musculatura. Quando está na trompa, no ovário, é endometriose propriamente dita. A adenomiose é uma embebição
de endométrio e de hormônio dentro da musculatura do útero. Isso faz a mulher ter mais cólicas, menstruar mais, mas tem tratamento. E o tratamento é clínico. Tá, eu vou fazer 2 perguntas em uma só. A Débora quer saber o que acontece quando o mioma não é tratado. E a Rose quer saber qual o tamanho do mioma que realmente tem que ser retirado. Então, Rose, o mioma ele só tem que ser retirado se o volume do útero estiver muito grande e estiver atrapalhando outros órgãos. Por exemplo, está pesando sobre a bexiga, está pesando sobre o intestino, está aumentando o volume abdominal, está fazendo com que a mulher tenha uma restrição nas suas atividades físicas. Isso, então, ou sangramento, hemorragia, dores pélvicas intensas, isso tudo é fator de risco para a cirurgia. Tá. Não existe um tamanho favorável ou desfavorável, depende da localização. Tá. Agora, a Débora perguntou... Acho que já até foi respondida, porque ela perguntou o que acontece se o mioma não for tratado. Acontece todas essas consequências que você pontuou, né? Exatamente, a dor, a cólica, a compressão dos outros órgãos. A Keila está com uma preocupação aqui. Ela tem 32 anos, ela não tem filhos ainda, foi diagnosticada recentemente com miomas e já estão medindo 238. Ela corre risco de ter que retirar o útero ou não poder ter filhos? 238 provavelmente é o volume total do útero. O ideal é nós fazermos um exame pós-menstruação. Depois do 3º, 4º dia da menstruação, mesmo ainda tendo um pouquinho de fluxo menstrual, você pode fazer ultrassom. Porque toda vez que você está para menstruar, está no meio do ciclo, esse útero, ele aumenta, ele incha, para você entender aí em casa. Então, você vai ter um volume uterino um pouco maior. Quando você menstrua, ele diminui de volume e nós conseguimos, então, avaliar adequadamente a localização do mioma. Então, pode ser que, no teu caso, o tratamento seja conservador. Tá. A Lininha está perguntando que ela tem 2 miomas subserosos, que é aquele localizado na parede, né? Exatamente, esse aqui, por fora. Esse não atrapalha a fecundação, não atrapalha... Uma possível gestação. Nada. Tá, então tá tranquilo pra você, viu, linda? Não impede que você engravide. Ela disse que a mãe dela também tem mioma, então ela tem um fator familiar. Histórico aí. Ela tá com 32 anos agora. Deixa eu ver, tem bastante pergunta aqui, ó. A Renata tá dizendo, eu uso... eu não posso falar, deve ser o nome fantasia do remédio, né? Há uns 4 anos. Esse ano começou a dar, em qualquer dia do mês, cólicas extremamente fortes. Pode ser um mioma? Pode ser o mioma ou pode ser o próprio hormônio dela, o hormônio intrínseco que você fabrica, brigando, vamos dizer assim, para você entender melhor, com o anticoncepcional. Tá. Por quê? Porque isso fala a favor de você ter uma resposta contra. Então, é a hora que a paciente pergunta, esse anticoncepcional está sendo bom para mim? Então, é a hora de avaliar, reavaliar qual o método contraceptivo que você está usando. Tem muita gente reclamando de dores, né, na região abdominal, na parte baixa principalmente, e preocupada com a possibilidade de ser mioma. É o caso da Adriana. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dela. A Samanta, inclusive, ela diz que dói bastante depois da atividade física. Ela usa aquele DIU hormonal, que eu também não vou dizer o nome aqui, que já é propaganda. Essas dores podem ser um indício de Muitas mioma? vezes, a mulher, ela confunde a dor pélvica uterina da dor pélvica intestinal. Muitas vezes o intestino funciona com irregularidade ou ela tem muitos gases, porque no caso dessa moça que usa o DIU hormonal, ela está, entre aspas, tratando prevenindo para não ter mioma. Esse DIU hormonal é uma ajuda, dos tratamentos. É um dos tratamentos. Então, esse tipo de hormônio que tem no DIU hormonal é um tipo de tratamento para mioma, para adenomiose, para endometriose. Também, né? Porque não deixa menstruar. Então, é um tipo de tratamento. Tá certo. Eu espero que a gente tenha respondido aqui a maioria das dúvidas do pessoal de casa. Obrigada pela participação de todos e muito obrigada pela sua participação aqui, doutora. Eu adoro vir aqui. Sempre bem-vinda, viu? Deixa eu agradecer, então, a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, que ajudou a gente a entender um pouco mais sobre os miomas. Obrigada, minha linda. Volta logo, hein? Obrigada, você. Até a próxima. Ótimo dia. Até depois.